Tesouros da Palavra de Deus. Seguir a orientação de Jeová resulta em bênçãos. Você já se perguntou por que algumas coisas parecem sair perfeitamente bem quando você segue as instruções ao pé da letra? Poderia haver algum segredo por trás disso? Considere a seguinte situação. Imagine que você está cozinhando um prato novo para o jantar dessa noite. Você tem uma receita em mãos e está animado para experimentar algo novo. No entanto, ao longo do processo de cozimento, você descobre que está prestes a acabar com um novo prato caso não siga as instruções da receita. Isso acontece porque cada ingrediente tem a sua função específica e a ordem que os ingredientes são adicionados é importante para que a receita dê certo e o sabor seja exatamente como o descrito. Assim como seguimos as instruções de uma receita quando preparamos um novo prato, também devemos seguir as instruções de Jeová em nossas vidas. Mas por que isso é tão importante? Porque essas instruções não só nos dão a orientação que precisamos para usar as nossas vidas da melhor forma possível agora, mas Jeová também nos alerta sobre as más influências que podem nos levar a seguir um caminho errado e nos desviar de nosso objetivo final, a vida eterna. A história de Davi, contada no livro de 1 dos Crônicas, nos dá um exemplo real de como seguir as orientações de Jeová traz bênçãos. Depois então de estabelecer o seu reinado em Jerusalém, Davi queria trazer a Arca do Pacto de volta à sua cidade, a cidade de Davi. E isso nós podemos ler na Bíblia, aí no livro de 1 dos Crônicas, no capítulo 13 e o versículo 3, onde Davi, depois de reunir o povo, disse: "E vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois eles não tinham cuidado da arca nos dias de Saul." O contexto desse capítulo nos diz que Davi consultou os chefes do povo e disse que só traria a arca do pacto se parecesse bom aos olhos do povo e aceitável a Jeová. Com essas palavras, nós concluímos que Davi tinha um motivo certo para tentar levar de volta a arca do pacto a Jerusalém. O problema é que ele não prestou atenção aos detalhes de como ele deveria transportar essa arca. Qual foi o resultado? O capítulo 15 e o versículo 13 nos diz: "Visto que da primeira vez vocês não a carregaram, a ira de Jeová nosso Deus irrompeu contra nós, pois não procuramos saber qual era o procedimento correto." Conforme vimos nas próprias palavras de Davi, o resultado foi desastroso. Isso aconteceu porque a lei mosaica dizia que a arca não deveria ser carregada em uma carroça, mas sim nos ombros dos levitas coatitas, assim como Jeová havia ordenado claramente. Qual é a lição? Quando agimos por conta própria, sem consultar a Jeová, podemos sofrer consequências, mesmo que a nossa motivação seja correta. Algumas dessas consequências podem ser causadas por práticas que a Bíblia condena, ou até mesmo entretenimento ruim ou más escolhas de emprego que talvez consumam muito tempo e energia, nos impedindo de fazer o nosso melhor no serviço a Jeová.
Outra coisa que poderíamos citar aqui são famílias infelizes e divididas quando não seguimos o princípio bíblico de casar somente no Senhor. Jeová, como nosso Pai amoroso, não quer que nós enfrentemos essas situações difíceis em nossas vidas. Por isso, Ele nos guia por meio de princípios bíblicos que, quando colocados em prática, resultam em paz e felicidade para nós e para aqueles que nos rodeiam. Mas, ao continuarmos aqui a nossa consideração, será que Davi desistiu de trazer a Arca do Pacto de volta a Jerusalém porque ele errou uma vez? Não. O relato nos conta que ele tentou novamente cumprir o seu objetivo, mas dessa vez ele buscou a orientação de Jeová. Primeiro dos Crônicas, no capítulo 15, o versículo 2, nos diz: Davi disse então: ninguém, a não ser os levitas, deve carregar a arca do verdadeiro Deus, pois Jeová escolheu a eles para carregar a arca de Jeová e para estar sempre a seu serviço. E dessa vez, qual foi o resultado? Davi transportou com sucesso e corretamente a Arca do Pacto a Jerusalém. E nós podemos ver isso exemplificado aí na imagem que aparece em nosso guia de atividades, onde vemos Davi e os israelitas cantando lindas canções a Jeová, enquanto os levitas carregam a Arca do Pacto até Jerusalém. Essa história nos ensina a importância de qualidades como a obediência e a humildade, no que diz respeito aos princípios bíblicos. Pois, ao invés de agir por conta própria, Davi seguiu as orientações, as instruções de Jeová, o que resultou em sucesso. Outro ponto que podemos tirar desse exemplo de Davi é que mesmo que tomemos uma decisão errada ou hajamos contra uma lei estabelecida por Jeová, se formos humildes, admitirmos o nosso erro e mudarmos de atitude, Jeová ficará feliz em aceitar de novo a adoração que vamos prestar a Ele de todo o nosso coração, assim como Davi fez. Assim, a história de Davi, registrada na leitura da Bíblia dessa semana, nos oferece uma lição valiosa sobre como as coisas vão bem quando seguimos a orientação de Jeová, e como a humildade e a obediência são importantes para mantermos um relacionamento saudável com Jeová. Aprendemos que Jeová valoriza as nossas boas intenções e quer que a gente se esforce para fazer o bem. Porém, é sempre bom nos lembrarmos que Ele só vai abençoar as nossas ações se estivermos seguindo de perto as orientações e princípios que Ele estabeleceu na Bíblia. Isso significa que nós devemos buscar a sabedoria e a orientação de Jeová antes de tomarmos qualquer decisão ou agirmos em qualquer situação. Podemos fazer isso quando tiramos um tempo da nossa rotina para ler a Bíblia todos os dias e meditar em como o que lemos nos ajuda a ser melhores cristãos e a seguir as orientações de Jeová. Em resumo, podemos dizer que as nossas ações serão abençoadas e que teremos felicidade na vida, agora e para todo o sempre, se seguirmos de todo o coração as orientações de Jeová.